Então tá, bom dia, pessoal, oficialmente agora. Eu sou a Márcia Ferrer, da MF Duque de Caxias. Vou dar um auxílio hoje nessa mediação, junto com a Silmara. E nós temos, então, 10 minutinhos de apresentação de trabalho para cada trabalho inscrito. E aí, depois, ao final, a gente vai abrir as considerações que vão entrando pelo chat e ter um espacinho de fala para aqueles que, né, querem fazer alguma interação. Tá, acho que seria isso, né, Silmara? Tem mais alguma coisa? As inscrições são no chat, né? Daí vocês se inscrevam ali se quiserem falar no final. Eu queria dar um bom dia em nome da comissão, que a gente tem uma bela manhã de trabalho e que todos os trabalhos sejam um momento de aprendizagem para todos nós. Então, acho que a gente pode dar início ao primeiro trabalho com a Adriana, com a Georgia e com a Lidiane. Isso. Bom trabalho a todos. Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nessa quarta edição do Saberes em Diálogo. E esse ano, nos últimos 3 anos, eu venho me apresentando em carreira solo, e esse ano eu estou, então, com um trabalho em grupo, no qual eu tenho aqui a minha colega Lisiane, né, que participou desse projeto junto, também a Georgia. E aqui a gente está representando um grupo de 5, né, pessoas, tem também a Cídia e a Kelly, mas nós organizamos esse artigo, então, que ele nasce da nossa experiência formativa que está acontecendo agora, nesse momento, na rede, para as professoras de educação infantil, e a gente está fazendo essa experiência formativa online, né, à distância. Então, a gente deu o nome do nosso artigo, que fala um pouco sobre o título da nossa formação, que é Arte, Vida e Ciência, Leitura e Escrita com Protagonismo Infantil no Cotidiano, uma experiência formativa na pandemia. Então, eu sou a professora Adriana Vidaletti, eu sou professora da rede desde 2012, de educação infantil, e atualmente estou na EMEI Beija-Flor. Então, eu passo a palavra para a minha colega Lisiane, para ela poder também se apresentar um pouquinho para vocês. Então, bom dia, né? Meu nome é Lisiane, eu sou da EMEI Pergolina e estou desde 2007 na rede. E esse trabalho, ele vem, né, de uma proposta que antes da pandemia, né, que seria presencial, e depois a gente tem essa vivência, então, de forma online, a partir de uma proposta do PENAIC, né, e reformulada a partir das necessidades do protagonismo, do olhar sobre as diferentes linguagens, além da linguagem escrita. Então, eu vou deixar a Adriana apresentar, e depois, então, no final, eu comento mais um pouco. Então, aqui a gente traz, então, quais são as bases da nossa formação, né, quem somos nós. Então, em 2017, nós tivemos o privilégio de participar, então, da formação do PNAEC, a Lisiane como nossa coordenadora regional, trabalhando junto ao URGS, e eu, Georgia, a Kelly, nós fomos, naquele momento, formadoras locais, ou seja, nós buscamos a formação na URGS, né, junto com a Lise, junto com a professora Gladys, com a professora Simone Albuquerque, e depois nós replicamos, então, o curso presencialmente para as professoras da rede. Foram 200 vagas disponibilizadas, e naquele momento nós fazíamos encontros, então, em 2018, dentro da UBRA, às quartas-feiras à noite, no Vespertino, a cada 15 dias, e a gente fez uma experiência presencial de 60 horas e 40 horas à distância, totalizando um curso de 100 horas. Então, nós replicamos todo o curso, fizemos todo esse processo formativo, e o PNAE, ele já vinha de uma história, né, dentro do ensino fundamental, e em 2017, foi a ação que abraçou, então, a educação infantil no eixo pré-escola. E foi uma formação extremamente importante, as cursistas gostaram muito, e as professoras, ao final do curso, manifestaram esse desejo de, se possível, manter essa formação e fazê-la novamente. Passou o ano de 2019, a gente ficou no aguardo se o PNAEC ia ser um programa que ia acontecer novamente pelo governo federal, não ocorreu. E então, em 2020,
nós tomamos, então, a iniciativa, juntamente com a Diretoria da Educação Infantil e encabeçada pela Cídia, né, de, então, propormos um curso presencial em 2020, porque essa ideia toda surge antes da pandemia, e a gente usando os materiais e nos moldes do PNAE, porém, com outro nome, com uma nova configuração e abraçando as necessidades do momento atual, né? Só que vem a pandemia, e enquanto a gente ainda estava desenhando essa formação, então nós as transformamos em uma formação online, que dará uma certificação ao final para as professoras de 100 horas, igualmente como foi o PNAE, que foi o nosso motor, né, nessa formação. Então, do planejamento à ação, quais são as mudanças e as nossas reinvenções docentes? A gente, então, começa a repensar, e desse replanejamento nasce a necessidade de nós fazermos uma live, que nós fizemos dia 26/6, né, 26 de junho deste ano, no qual a gente traz a temática da alfabetização em múltiplas linguagens, que foram as reflexões contemporâneas na escola da infância, no qual eu, a Lisiane e a Kellen, a gente relata um pouco da nossa experiência lá do PNAE e fala da importância das múltiplas linguagens desde a primeira infância. E dentro dessa apresentação, a gente faz, então, um convite, né, durante a live, para essa formação online. E foi a nossa surpresa quando a gente começa a receber muitas manifestações de colegas desejosas por essa formação, e a gente começa a perceber que, bom, então a gente vai ter que abrir um número de vagas expressivos. Nós iniciamos com 160 vagas, então, e mais uma bela surpresa que nós tivemos 182 interessadas, e nós abraçamos todas elas, a gente não excluiu ninguém, e resolveu, então, abraçar as 182 profissionais, os profissionais, né, que quiseram participar da formação. Então, essa formação, ela tem como base a Política Nacional de Alfabetização, também ela abraça todos os documentos norteadores da educação infantil, as diretrizes nacionais curriculares de 2009, a Base Nacional Comum Curricular de 2017 e também o referencial curricular de Canoas. Então, a gente pega todos os nossos documentos norteadores, faz toda a revisão dos materiais do PNAE, que eles vêm do material Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, que foi organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Unirio e pela UFRJ, né, naquele momento, em 2017. Pega todos esses materiais dessa coleção, que ele é muito rico, ele é muito comprometido com as infâncias, com a educação infantil, e a gente começa, então, a elaborar essa formação dentro do ambiente virtual do Classroom, e vinculado aos e-mails institucionais dos docentes. Então, a gente parte para a divulgação, através de formulário online, as pessoas fizeram suas inscrições, e a gente começou, então, a montar os módulos e a estrutura do nosso curso. Um diferencial desse curso, em 2017, ele era muito focado nas professoras lotadas na pré-escola. Este ano, então, a gente entende que como todo o material e toda a reflexão, ela parte desde a vida intrauterina da criança até o Jardim 2, então a gente fala das linguagens desde o ventre materno até a saída lá na pré-escola, a gente entende que profissionais que trabalham desde o berçário devam ter a oportunidade de estar, né, tendo contato com esses materiais e participando desse movimento formativo. Então, nós abrimos para agentes de apoio, técnicas em educação básica, para professores de educação básica, professores de educação infantil e também para coordenação pedagógica da educação infantil. Então, a gente abriu a possibilidade que todos esses profissionais pudessem estar junto com a gente,
fazendo, né, esse trabalho de reflexão e esse trabalho de estudo sobre as diferentes linguagens e a apropriação da leitura escrita. Porque o que é que a gente traz dentro da nossa formação? Que a leitura escrita, ela não é um processo mecânico que vai acontecer apenas lá determinado tempo de vida da criança, mas que desde que ela está neste mundo, né, ela passa por processos simbólicos, ela lê imagens, ela se expressa, ela lê esculturas, música, enfim, tudo isso está incluído dentro das linguagens. Então, a organização e as temáticas abordadas durante a formação foram organizadas em 10 módulos. O primeiro módulo começou dia 13 de julho, e agora o último vai terminar dia 29 de novembro. Então, nós estamos, neste momento, no penúltimo módulo, e nos encaminhando para o encerramento dessa formação. Então, a gente começa fazendo um caminho formativo desde dos pontos de partida, com a apresentação do curso, com dos materiais, dos documentos. Depois, a gente passou pela reflexão de como a criança é percebida e retratada ao longo dos tempos, né? Ao longo dos tempos, o currículo e a docência na educação infantil, quais são as certezas e os desafios pelo qual o profissional passa, linguagens e interações, o sentido de mundo para se ler de corpo e alma, o brincar em contexto está muito presente, porque na primeira infância a criança aprende brincando, então a gente não pode dissociar a brincadeira do seu entendimento do mundo. A gente fala também sobre a música como forma de expressão e forma de apropriação do mundo letrado. Os livros infantis, e aí a gente traz o foco para bons livros de literatura infantil, né, com boas ilustrações, bem escritos, de material pensado para criança, e quais os espaços que a gente deve organizar dentro do nosso cotidiano para deixar isso acessível à criança. A gente traz um módulo totalmente voltado para os bebês, né, falando da importância dos acalantos, das canções de ninar, e de estar se comunicando com essa criança. Agora nós estamos trabalhando sobre a criança protagonista e sobre as ações docentes que deem então, essa visibilidade para o entendimento infantil. E o último será uma retomada de todo o curso, falando sobre a leitura escrita em diferentes espaços, falando sobre cultura e o diálogo que a gente sempre tem que ter com as famílias dentro desse processo. Ao final, o que a gente leva dessa experiência pedagógica? Aqui eu trago uma foto que foi um registro de um momento online que nós tivemos durante esse período, que a gente criou um café virtual, no qual as cursistas, né, participaram com a gente, falando suas impressões do curso e também trocando algumas dúvidas, curiosidades. Foi um momento pensado, era de 1 hora, virou quase 2 horas e meia, a gente se empolgou muito, foi muito gostoso, muito legal. Aqui tem fotos só de 50 pessoas, mas foram muito mais, né, mas foi a captura de tela que a gente conseguiu. E nesse momento tão atípico das nossas vidas, a gente decidiu, então, manter o foco nas possibilidades e nas interações virtuais e reafirmar o nosso compromisso com a educação pública de qualidade, né? E ao final dessa inusitada experiência, a gente fica com a satisfação da gente ter cumprido a nossa meta e a gente recebe, em todo o formulário avaliativo de cada módulo, muitos elogios e muita satisfação das nossas colegas. E porque a gente entende que nós somos um grupo, nós somos colegas de educação infantil, de estrada de caminhada, e a gente está aqui para buscar sempre o melhor. Então, a gente sempre fica muito satisfeito em ler as manifestações, os retornos, e a gente acredita, né, que tenha acertado nesse caminho e nessa receita. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada, passei um pouquinho dos 10 minutos, e aqui ficam os nossos contatos. Não sei se a Lise queria fazer alguma colocação, temos 1 minutinho. Não, a Georgia, a Adri trouxe todo o parâmetro do curso, né, mas a gente
pensando um pouco nessa questão de leitura e de escrita, que foi a chave do início do curso, a gente trouxe todas as outras linguagens, que essa leitura e escrita, essa parte alfabetização e letramento é um conceito. O que está vivo dentro da sala de educação infantil é a leitura e escrita como uma linguagem protagonista, uma linguagem tanto quanto as outras, né? A gente tem que saber um pouco do conceito de alfabetização, do conceito de letramento, mas a leitura escrita, ela é um contexto de brincar, né? Então, ela é uma parte viva da criança que vem dos bons livros, que vem da boa brincadeira, que vem do contexto ali onde a criança brinca com esses materiais de escrita. E eu acho que isso o curso conseguiu abranger, né? Foi muito positivo a gente conseguir trabalhar com todas as linguagens e deixar claro que leitura e escrita é um ato de brincar e não um ato de alfabetizar. Certo. Parabéns, gurias, pelo trabalho. Depois acho que a gente pode, né, passar adiante o trabalho das gurias, né, os contatos, né. Vamos ao trabalho número 2, a Jéssica e Ana Cristina, estão aí? Sim, presente. Quem vai projetar o trabalho? A Jéssica vai projetar. Pode disparar lá, Jéssica, vamos ver. Estão vendo? Sim. Sim, tá ok. Joinha. Já. Tudo ok? Tudo 10 ok. minutinhos, depois um chorinho, uns minutinhos. Tá certo. Então tá, bom dia, gurias. Meu nome é Ana Cristina Pedroso, sou professora de educação infantil na EMEI Pintando 7. E hoje eu e Jéssica, vamos trazer um pouquinho das nossas inquietações com o tema Educação Infantil e a Escola em Tempos de Pandemia. Jéssica? Bom dia, meu nome é Jéssica Soares Rodrigues, eu sou técnica em educação básica na EMEI Pintando 7. Vou ajudar a colega Ana nesse trabalho da educação infantil e a escola em tempos de pandemia. Bom, gurias, os questionamentos, né, as perguntas que impulsionaram a nossa busca e a escrita do artigo para os saberes em diálogo são basicamente 3. A primeira, de quem é a responsabilidade da educação de crianças até 6 anos de idade? Por que surgiu essa pergunta? As escolas fecharam, e como a gente ia entrar nos lares dessas crianças e etc. Então, essa é a pergunta. Agora é com os pais ou a gente tem que fazer alguma coisa? A segunda pergunta, é possível trabalhar de forma remota com a educação infantil, tendo como mediador os pais ou os responsáveis por essas crianças? Por que essa pergunta? Na educação infantil, eles não sabem ler ainda, não são alfabetizados. O que acontece? E muitos deles não têm o seu telefone, a sua mídia. O que acontece? Nós temos que passar pelo filtro dos pais para chegar até essa criança. Se a gente não passar, se a gente não conquistar esse pai, essa mãe, esse responsável, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente quer, que é a criança. E a terceira pergunta, como trilhar o caminho que transforma o conhecimento cotidiano, que é aquele que está lá dentro do lar das crianças, em conhecimento científico, que é o papel da escola, na educação infantil e em todos os processos, tendo a família como mediador. Esses 3 foram os grandes questionamentos. Mas esses questionamentos precisavam de uma resposta, uma justificativa, para que viessem, então, as ações. A resposta para o primeiro questionamento, de quem é a responsabilidade da educação infantil, a gente encontrou na lei. Certo? A nossa busca bibliográfica, tendo como fonte as leis que regem a educação, nos deixou claro que a responsabilidade é dividida entre o Estado e a família. Ou seja, sim, a responsabilidade, segundo a lei, dessas crianças é da escola e da família. Como a gente vai chegar a esse ponto, então? Para refletir sobre essas leis, a gente trouxe o olhar de Michel Foucault, com os monumentos históricos que ele reflete, né? Há muito questionamento quando a gente fala em Michel Foucault. O que ele fala sobre esses monumentos históricos quando ele se refere às leis? O escrito nas leis é
e decretos vai além desses documentos, pois somos objetos culturais, discursos de uma época. E sob essa lente temos o discurso presente nessa época de pandemia, ou seja, as leis e normativas que se levantaram e estão promovendo os fazeres deste período, nesse tempo de pandemia. Jéssica? Então, surgiu a partir disso, né, a Resolução 020 do município de Canoas, que é a reorganização dos calendários escolares nesse período do ano de 2020, frente à pandemia do Covid-19, que é amparado pelo Sistema Municipal de Ensino e pelo Conselho Municipal de Educação, onde diz na Resolução 20 que na educação infantil deveria haver propostas pedagógicas interativas, possibilitando o envolvimento das crianças em atividades desenvolvidas na rotina familiar, além da manutenção de vínculos entre famílias, crianças e escolas. As propostas pedagógicas interativas deveriam primar pela garantia dos direitos das crianças, de acordo com as nossas diretrizes curriculares nacionais, a base comum curricular, o PPP da escola, o referencial curricular de Canoas, assim como também planejar as experiências da vida cotidiana das crianças e que possam ser realizadas em casa. Então, gente, com todas essas relações, né, que a gente já aconteceu uma caminhada e surgiu essa normativa, né, o que a gente faz, então? Bom, a responsabilidade é o segundo questionamento, né, dessa questão toda. A responsabilidade é da escola e é da família, mas como nós vamos chegar até lá e trabalhar com este conhecimento, saindo do cotidiano para o científico, que é o nosso papel. Então, a gente traz o olhar de Pedro Demo, nesse sentido, que fala que a diferença entre esses dois tipos de educação, vamos dizer assim, está no processo de construção do conhecimento através da pesquisa, que é através da pesquisa, né, que a gente vai conseguir chegar trazer este conhecimento cotidiano, que deve ser valorizado, para o conhecimento científico, que é o papel da escola. Nesse sentido, a gente traz também ali, a gente coloca o mito da caverna, que está no livro de Platão, tem um videozinho muito interessante, quem puder, quem não conhece e puder assistir, assistam. Ele traz muito interessante essa relação, ele traz a caverna como processo do conhecimento cotidiano, e a saída da caverna como este processo do conhecimento científico. A gente não tem tempo para colocar aqui, mas é muito interessante de vocês darem uma olhadinha. Pode passar, Jéssica. Até aqui, a nossa fala trouxe a busca para os nossos questionamentos e as possíveis respostas, né? Porém, a prática nem sempre se revela conforme a gente deseja. E nesse processo todo de manutenção de vínculos e encontros remotos, que o que mais, vamos dizer assim, nos atormentou foi o silêncio. Com vocês, como professores aqui também, a grande maioria, acredito, também devem ter passado por isso. O que seria esse silêncio? Aqueles responsáveis, no nosso caso, né, que decidiram não participar. O vazio daquela criança representada pela negativa da família. Muitas respostas para essa negativa, todos a gente entrou em contato, né, com aqueles que não estavam presentes, e todos eles não eram problema, por exemplo, de internet, não é o caso, mas a resposta, em geral, foi a rotina não permite, a rotina de trabalho e etc. da família não permite tempo para essa criança, para a escola. Aí, né, esse silêncio nos perturbou bastante. Como vocês podem observar ali no gráfico, 84% nós tivemos de trocas e presença, e agora, aos poucos, parece estar aumentando um pouquinho isso tudo, e 16% desse silêncio. É um silêncio que perturba, né? Jéssica? Aí, então, surgiu as contribuições, né? Que mesmo não havendo essa obrigatoriedade das propostas pedagógicas ou das famílias participarem das propostas desenvolvidas pelo grupo de professores, elas deveriam ser planejadas e registradas para o desenvolvimento integral da criança, né? O desenvolvimento cognitivo, afetivo, ou seja, a gente realizar atividades que englobem todo esse desenvolvimento das crianças e que possa ser realizado em casa com a ajuda dos pais.
Daí surge a rede de apoio, que é a manutenção de vínculos, né, que propiciou esses momentos ricos de trocas e vivências e que se multiplicaram. Foi realizada através de atividades, fazendo experiências, interagindo em situações e com diversas pessoas, através de preposições pedagógicas interativas, de drive-thru, meios digitais, o Facebook da escola, o WhatsApp com grupo de turma, para manter esse vínculo entre as crianças e professores. Então, aí, a gente trabalha em cima do nosso presente, que é uma sombra que a gente não sabe, né? Como vai ser o amanhã, quando vamos retornar, como vamos continuar, como vamos ter esse desenvolvimento da criança, que daí vem a infância, que a criança continua sendo curiosa, livre, intensa, e como a gente vai desenvolver isso? A gente no nosso lar e eles no lar deles. E daí vem esse novo formato, que é a nossa manutenção de vínculo, o ensino remoto, as nossas formações, né, de grupos de professores, e isso está se tornando indispensável nesse momento de pandemia. Teríamos muito mais a dizer e questionar, e quem sabe até buscar respostas num grupo como esse aqui, porque eu acredito que todos, de alguma forma, sentem um pouco o que a gente passou aqui. Esse período tem sido intenso, e eu poderia até dizer que para muitos dolorido. Mas, para finalizar, já que a gente mencionou Michel Foucault, não sei se tem um áudio aberto aí, gurias, a gente deixa um questionamento, uma reflexão, que talvez todos nós já nos questionamos sobre isso. Não seria todo esse processo uma invasão de privacidade, tanto dos pais, quanto nossa, dos professores, quando essa relação se tornou tão verdade que se projetou como lei? E aí eu trago, para a gente refletir sobre esses questionamentos, as palavras de Michel Foucault. Abre aspas, o sujeito social é tanto alvo como instrumento da relação de poder. Fecha aspas. Às vezes, né, gurias e meninos, é preciso a gente questionar determinadas verdades para que elas não se projetem como os monumentos históricos colocados anteriormente, lá quando eu falei de Michel Foucault. Porque quando se torna uma lei, uma normativa, a gente passa a viver ela como verdade. E essa relação que a gente está vivendo agora, eu acho que ela é muito desconfortante para muitos, é necessária, mas no momento que ela se transforma e se projeta como uma verdade absoluta, ela vai nos trazer, sim, coisas que a gente vai ver como verdade e que não vão ser boas para o nosso dia a dia, vamos dizer assim, para a nossa vida profissional, tanto das crianças, que a gente tem que entrar através dos pais, tanto para os pais como para a gente. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, gurias. Realmente, a gente para pensar em várias coisas aí, a gente, nas EMFs, também tem algumas inquietações a esse respeito, né? A gente pode comentar no final depois. A Cris e a Lu estão aí, que são as próximas? Sim, estamos. Ah, legal. Quem é que vai projetar? Eu vou apresentar. Joinha. Vou projetar. Não está aparecendo ainda, né? Tá indo. Tá cantando. Foi, Lu. Certo, Okay. gurias? Então, 10 minutinhos e um chorinho. Bora lá. Então, tá bom. Sou a professora Cristiane e a Lu trabalha comigo também. E ela me desafiou esse ano, a primeira vez que eu participo de Saberes em Diálogos, né? Então, eu tenho um projeto que se chama A Professora Maluquinha. Esse projeto já tem 20 anos. E esse ano a gente escreveu o nosso projeto, que se chama Professora Maluquinha, Hora do Conto em Tempos de Pandemia. Trabalho, sou professora há 28 anos, do município há 25. E fui desafiada esse ano a apresentar o meu projeto, que já acontecia no modo presencial. Esse projeto começou em 2002. Lu, pode ir mudando a slide, por favor. Tá, então deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Luciane, então, atualmente trabalho na diretoria de ensino fundamental.
sou professora do município há 19 anos e sempre apresentei trabalho no Saberes em Diálogo, e este ano estou em parceria com a professora Maluquinha, né, a professora Cristiane, nesse projeto dela que já acontece desde o ano de 2000. Também fui desafiada a fazer parte desse projeto em parceria com a professora Cris. Ela me chama de Cristiane, chega a me arrepiar, porque ninguém me chama de Cristiane, né? Então, assim, ó, o meu projeto começou em 2000, na rede privada. Foi um desafio da equipe diretiva da escola. Eles pediram para escolher um autor e adotar esse autor e trabalhar a partir das obras desse autor. Eu, na maluquice, peguei esse Ziraldo, conheci menino maluquinho, e disse menino maluquinho, e comecei a trabalhar com o Ziraldo, com as obras do Ziraldo. E as crianças começaram a mudar. No Dia das Crianças, eles pediam livros, e isso encantou muito os pais, né? Essa mudança de comportamento das crianças. Eles passavam lendo, era recreio. E então, em 2001, eu também já estava na escola pública. Eu levei o projeto também, eu digo genérico, porque os alunos não tinham os mesmos recursos. A biblioteca era diferente da biblioteca de uma escola particular. E comecei a levar esses fragmentos do projeto e fui vendo que foi dando certo no segundo ano. E os alunos também começaram a ler mais, a viver esse universo da leitura. E em 2002, eu ganhei uma roupa, um jaleco vermelho e o chapéu da professora Maluquinha, os pais da escola particular. E começavam a me chamar, aquela professora Maluquinha. Ficou assim, ficou o apelido. Só que em 2003, uma colega chegou e disse que eu trabalhava o Ziraldo, mas o Ziraldo ia na escola dela, de uma escola particular. E eu perguntei quem era, descobri quem ia trazer o escritor, né? E comecei a incomodar muito essa pessoa que ia trazer. E através da editora Melhoramentos, eu conheci o Ziraldo, ele foi na escola. Então, quando tu te prepara para falar do Ziraldo, tu prepara aquelas palavras bonitas quando tu encontra o teu ídolo, ele pegou e olhou e disse para mim assim, tu é a professora Maluquinha. Então, a partir de 2003, realmente eu me tornei a professora Maluquinha, que o Ziraldo me deu o apelido. Então, daí eu comecei a trabalhar mais, assim, as editoras começaram a me dar livros, mas isso, a hora do conto, era somente para os meus alunos, não era nada de um projeto grandioso. Quando eu passei para a SME, a secretária, então, a Ana Sum, ela deu a proposta, quem sabe tu vira um projeto da secretaria. E eu virei o projeto, professora Maluquinha, dentro da Secretaria de Educação. Então, ali, eu comecei a ser convidada para os eventos, Feira do Livro, quando o Ziraldo veio, eu acompanhei o Ziraldo na feira, fiz a mediação para o Ziraldo vir para Canoas, né, que ele era o patrono da feira. Então, ali ficou um vínculo bem maior. E desde 2003, que eu conheço o Ziraldo, cada vez que ele vem para Porto Alegre, eu estou junto com ele. Então, se tornou um vínculo de amizade. E, assim, havia a troca de correspondência com os meus alunos, escreviam para ele, ele respondia. Esse era o diferencial, né? Só que daí agora, com a pandemia, eu estava com muitos agendamentos. Eu tinha a previsão de público era mais de 5.000 pessoas para contar história nas escolas. E com a pandemia, meu projeto foi todo, tipo, acabou o presencial, acabou o projeto. Daí chega a Lu e disse, não, vamos fazer vídeo, canal. Eu disse, capaz que eu vou ser youtuber, mas nunca, não quero isso. Eu não sirvo para essas coisas. E daí eu fiz um vídeo. E daí começou sem card, sem nada, e começou a surgir o projeto com a parte tecnológica. Daí que a Lu entrou, eu tenho uma equipe, que é a Lu, o meu irmão que grava os vídeos, e depois tem mais uma parte da música, que também achei mais um amigo no meio da pandemia. Lu, agora é tu, Lu? Isso, então em 2020 eu fui convidada pela professora Cris para participar do projeto dela, mas referente à parte tecnológica, que a minha formação é pedagogia e meu mestrado é na área de tecnologias, então comecei a trabalhar com ela com relação à produção de vídeos. No início foi uma ideia de como levar, né, o projeto da professora Maluquinha, Hora do Conto em Tempos de Pandemia, que se tornou com esse título a partir daí,
né, para as crianças, para não deixar a leitura, esse projeto de leitura estagnar nesse momento de isolamento social. Então, a gente começou a pensar de que forma que, como problema de pesquisa, de que forma que a leitura, através da hora do conto, pode ser desenvolvida de modo a despertar o encantamento e o gosto pela leitura nas crianças, assim como o entretenimento em tempos de isolamento social. Esse foi o nossa questão de pesquisa, nosso problema geral. A partir daí, nós começamos a montar o projeto pensando, né, como objetivo geral, promover o gosto e o hábito à leitura, a ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação. Como objetivos específicos, propiciar o conhecimento de mundo e a formação de leitores mais críticos, levar o encantamento pelo mundo da leitura, imaginação e a criatividade para as crianças, mesmo no período de isolamento social, auxiliar os professores no incentivo à leitura e no trabalho pedagógico, incentivar a leitura e despertar o encantamento pelas histórias através da hora do conto. Pois, junto com esse projeto, nós pensamos de que forma, né, a nossa hora do conto virtual poderia também auxiliar os professores neste momento de trabalho remoto. Então, surgiu, né, o canal da professora Cris, uma professora maluquinha Cris, e com isso, nós começamos a desenvolver os vídeos de forma gradual e também a aperfeiçoar esse trabalho, né? O nosso primeiro vídeo, se a gente for observar no canal, ele tem uma estrutura bem precária, e a gravação até foi feita, né, em vez de ser na horizontal, na vertical, né, a Cris se gravou na vertical, eu disse, não, Cris, tem que ser na horizontal, então a gente começou a trabalhar também com todas essas questões de vídeo, como deve ser o posicionamento, né, questões de autorização, direitos, né, de imagem, buscamos com a SECOM, buscamos com outros representantes da própria prefeitura, a questão de autorização de imagem de alunos, de professores, até mesmo de participações especiais que tem, às vezes, nos vídeos da professora Maluquinha. Começamos a estudar um pouco sobre posicionamento de câmera, vídeo, instrumentos, enfim, para essa gravação. Criei, junto com a professora Cris, no caso ali, o cartão dela, né, a template ali, a forma visual de apresentação do canal da professora Maluquinha. Depois nós criamos os cards também, que aparecem, né, no chamamento dos vídeos, e ali embaixo está o nosso link do acesso ao canal da professora Maluquinha, onde tem várias histórias, e a programação é sempre uma vez por semana, as histórias são lançadas no canal, no caso da professora Maluquinha, e esse projeto ele está se estendendo durante todo este ano. Às vezes as histórias surgem da imaginação da Prof. Cris, às vezes as histórias surgem do pedido de crianças, as histórias também surgem a pedido de professores, enfim, então o contexto é bem variado, mas a qualidade dos livros e dos autores que são selecionados pela Prof. Cris é uma coisa que a gente cuida muito, né, as editoras, os autores, porque a qualidade das histórias precisam chegar nas crianças de forma adequada, isso é o que a gente pensa, né, e vários assuntos abordados estimulam, né, a imaginação e o trabalho também do professor pode ser auxiliado com essas ferramentas. E aí a gente fala um pouquinho dessas ferramentas tecnológicas, né, que propiciam a aprendizagem, comunicação por meio de mediação do sujeito, com ele, com outros sujeitos, instituições, serviços, e é uma ferramenta que potencializa também vários outros aplicativos e também pode estar independente do tempo e espaço, né, onde estejam inseridos. Esse trabalho pedagógico pode chegar a todos os nossos alunos, claro, que tenham acesso à internet, né, que é uma situação de porto, então, que a gente traz no nosso trabalho. Abordamos também um pouquinho da arte de contar histórias, que a Cris vai falar um pouquinho. Essa parte isso. Aí, eu, como contadora de história, porque eu não tinha intenção de virar uma contadora de história, eu contava história para os meus alunos. E quando eu me vi nesse universo de contar histórias, o que eu percebi? Que a gente tem que amar as histórias que tu conta. Para te passar uma verdade, tu tem que amar, tu tem que sentir aquela história. E assim, é ruim ensaiar. Muitas vezes eu termino uma história e já começo a ensaiar a outra.
e assim, para passar essa verdade para os professores que pedem, porque assim, no meio dessa história toda, ainda eu virei uma oficineira de contação de história para os professores, o que pode, o que não pode numa hora do conto. Então, os direitos autorais que a gente foi atrás, eu tenho autorização das editoras para contar histórias, mas os meus vídeos, o meu projeto nunca teve intenção de ganhar dinheiro. O meu projeto é sem fins lucrativos. A minha intenção é só divulgar a leitura. E no momento que uma criança começa a ler, a querer livros de presente, a ouvir histórias, o pai também e a mãe passam a ser contadores. Eu invadi as casas, porque era o virtual, várias escolas de educação infantil e de ensino fundamental passaram a me convidar para contar história. E as crianças acreditam que eu saí do livro, que a minha fala é: olá, sou a professora maluquinha e saí de dentro desse livro para te contar uma história. Essa fala, meu Deus, eles acreditam assim: como é que tu sai de dentro de um livro? Eu tô nos livros de história, você tem que procurar onde que eu tô, como as outras histórias que eu conto incentivando a leitura, né? Então, essa parte do respirar, gostar do que tu faz, é o essencial para despertar o gosto pela leitura. Tem mais, Luz? Aí a gente entra, né, na importância da leitura da vida das pessoas, né? Não sei se você quer fazer a introdução, Cris. Sim, ali também fala que eu percebi nisso. As crianças que leem, elas se tornam mais críticos. Porque a gente, quando vai contar uma história, às vezes tu fala lá assim, tem uma palavra difícil, e tu acha que criança é burra. A criança tem que escutar aquela palavra diferente para enriquecer o vocabulário dela. Isso é muito importante. Tem gente que diz: ele não vai entender o que é íngreme. Não, tu não muda essa palavra. Se ele te questionar o que é essa palavra, tu pode explicar. Mas tu não tem que mudar as palavras de uma história pelo vocabulário. A leitura é para isso, para enriquecer o vocabulário. E a leitura precisa ser estimulada diariamente. Tem que contar uma história. Não precisa ser uma história do livro. Tu inventa uma história. Que coisa boa escutar uma história de um tio, de uma tia, de alguém que tu gosta. A gente percebe o encantamento das pessoas quando conta uma boa história. É uma parte de vida. E a gente aprender a fazer o tempo dessa história. A gente tem que saber aprender a fazer relatos em 1 minuto. Depois que tu aprende a fazer relatos em 1 minuto, tu voa. Tu consegue fazer, melhora a tua postura diante dos vídeos também. Lu, você? Então, né, com tudo isso, a gente destacou que a leitura faz a gente conhecer diferentes mundos, a leitura influencia nos aspectos emocionais, e principalmente nesse período de pandemia no qual a gente se encontra, a gente pensou em levar essa leitura para casa das crianças, também para sair desse contexto, né, de isolamento, de não poder estar com seus colegas, com seus amigos, até mesmo com seus familiares. Então, a leitura, a gente pensou nesse sentido de motivar, de levar as histórias, proporcionando, claro, diversas opiniões sobre um determinado assunto, que a gente sabe que desenvolve a criticidade, mas também estimulando a curiosidade. E com relação aos contos de fada, também fazendo projeções, externizando os medos, as angústias, então trabalhando um pouquinho da sensibilidade, um pouquinho desse amor, desse encantamento, desse mundo de fantasia, tentando chegar nas crianças nesse momento tão difícil no qual todos nós estamos passando ainda. Então, esse também foi um dos objetivos. Junto ao nosso projeto, né, chegou o professor Eduardo Gasparoni, o Duda, que veio encantar também as nossas histórias através de músicas. Cada livro que a gente trabalha, não são todos, claro, a gente conversa com ele, né, a professora Cris fala com ele também leu a história, e em cima da história ele cria uma canção para também abrilhantar esse trabalho e também com as crianças estimular mais um momento de alegria e de encantamento. Isso tá? É importante salientar ali, né? Porque quando tu coloca os vídeos lá no... Os professores estão colocando os vídeos, fazendo gravações, eles colocam o vídeo e passam as imagens. Isso não pode passar as imagens todas do livro, porque puxa os direitos autorais, então a gente corre o risco de ser processada. Uma dica é botar vídeo sem fins lucrativos ou vídeo educacional, daí não te puxa, ou botar no privado só para os seus alunos, porque se aparecer, se tu colocar uma música, vai puxar os direitos autorais e tu pode ter que pagar para esse autor, tá?
Então, esse cuidado é bem importante. Eu já não corro isso, porque o Duda faz todas as músicas. Ele pergunta, como é que tu quer tal música? Então, a gente conversa muito e ele cria música a partir da história. E ele se tornou um leitor também. Eu digo, quantos livros tu já leu? Ele está lendo muito também comigo. Cada semana a gente leu pelo menos 1, 2 livros, né, para ele fazer a música. Então, é uma parceria que está dando bem certo com a... Isso, e como a Cris falou também, né, as músicas utilizadas, se for colocar música, tem que ser músicas, né, livres, ou que tenham direito autoral liberado para colocação em vídeo, né, domínio público. E no caso das imagens, uma ou 2, 3 imagens, até postadas no vídeo, até pode acontecer, mas não todo o livro na íntegra, por causa que também os ilustradores, né, Cris, eles também ganham por isso. Então, assim como eu não posso divulgar a história na íntegra, eu não posso divulgar as ilustrações na íntegra também, por causa dos direitos autorais. Com relação aos dados do nosso projeto, eles ainda estão sendo coletados, porque o nosso projeto ele foi proposto para o ano de 2020, como o ano ainda não terminou, a pandemia ainda se encontra, né? O projeto ainda continua, e caso a gente tenha essa possibilidade de ele se estender para 2021, de acordo como vai acontecer as coisas, né? Porque, como a gente sempre fala, cada dia é um dia, e nós estamos aguardando o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, dentro dessa pandemia, é tudo incerto. Então, talvez o nosso projeto também continue no ano de 2021. Mas como a gente está coletando os dados, né, para depois posterior análise, a gente está coletando os dados via formulário Google, está sendo enviado para as escolas que participam do projeto através de convite, porque a professora Maluquinha está sendo convidada para MITs, para fazer a hora do conto com escolas, tanto de educação infantil como de ensino fundamental. Então, a gente está enviando os formulários Google para essas escolas para poder fazer uma avaliação do projeto. Também, através de depoimentos dos envolvidos, por vídeos, no caso, as crianças estão enviando vídeos para a gente, falando um pouquinho do que eles acham do projeto, tanto relatos escritos também pelo WhatsApp. Tá? O projeto, como eu falei, está em andamento e tem incentivado e despertando a curiosidade não somente nas crianças, mas até mesmo nos adultos, porque a gente tem recebido o retorno de pais, professores e pessoas de outros municípios também que estão convidando a Cris para trabalhar com essa questão de hora do conto e oficinas com os professores sobre esse trabalho. Então, a gente está bem contente com os resultados prévios do nosso trabalho. Algumas referências que foram utilizadas aqui na nossa apresentação, né, dentre outras que estão no nosso projeto, claro. E aqui nós temos um videozinho bem breve de um relato desses que nós temos recebido. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Eu gosto da professora Maluquinha, porque ela é divertida, porque as histórias dela são muito legais e porque... E a minha historinha dela favorita é As Famílias do Mundinho. Então, esse é um exemplo de relato que nós temos recebido, né, dos nossos participantes do projeto, né, tanto crianças, adultos, eles têm chegado, como eu falei, por via escrita, vídeo, formulários, né, e em cima desses dados a gente está analisando o nosso projeto e vendo o retorno que a gente está recebendo. Aqui uma frase, Cris, fazendo encerramento. As melhores lembranças não ficam em fotos, ficam no coração do Jean Charles Rinelli. E eu finalizo dizendo que assim são as histórias que contamos e ouvimos, elas precisam estar guardadas no nosso coração, sempre. Tudo que a gente faz tem que ser com muito amor, daí dá certo. Obrigada. Obrigada, meninas. Todo mundo se tornou youtuber, né? Muita gente virando youtuber. Vamos ver se a gente vai, ano que vem, continuar, né? Eu acho que isso é um fruto que dá para continuar colhendo, né? Que depois as coisas vão ter, a gente vai ter mais trabalho, enfim, vamos ver, né? Cada dia um dia de cada vez mesmo. Agora nós temos a Fabíola e a Josiane, que estão aí. Fabíola e Josiane. Sim. Quem é que vai apresentar? Eu já vou colocar. Enquanto a Fabíola vai iniciando ali a apresentação, eu vou me apresentar, porque ela vai iniciar, né, o trabalho. Eu sou a professora Josiane, eu sou professora da rede desde 2015, e eu tô lá na Leonel Brizola.
com as turmas de pós-alfabetização, e esse ano eu estava com o PPA, né? Eu e a professora Fabiola com o PPA, então nós pensamos na elaboração desse projeto para trabalhar de forma presencial, e aí a gente reformulou, e a Fabiola vai explicar um pouquinho para vocês. Bom, então eu me chamo Fabiola, sou professora da rede desde 2015. Esse ano eu tenho as turmas de PPA de primeiro e segundos anos, e à tarde a regência de uma turma de segundo ano. O nosso trabalho, então, trata acerca da exploração do sistema de escrita alfabética através dos gêneros textuais. As turmas envolvidas, então, nesse projeto foram as 4 turmas de segundos anos. O trabalho foi desenvolvido, então, nas aulas de PPA, e ele teve início no segundo semestre de 2020. Essa pesquisa ela tem como objetivo investigar de que forma os gêneros textuais contribuem para o processo de alfabetização e letramento e para a construção do sistema de escrita alfabética. Os autores que nos auxiliaram, então, durante essa caminhada, foram a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular de Canoas. Eles trazem esses documentos, então, as habilidades e competências exigidas, né, para a aquisição da competência da leitura e da escrita, e também sugerem a utilização, então, dos diferentes gêneros textuais durante todo o percurso da criança na educação básica. Esses documentos, eles reforçam, né, a importância de se estabelecer experiências vinculadas às práticas sociais, que produzam, então, sentido aos estudantes. Outros autores também foram a Adélia Lerner, ela traz como contribuição que é necessário construir o objeto de ensino, tomando como referência as práticas sociais de leitura e escrita. E, por fim, o Paulo Freire, que traz que o sujeito ele não precisa apenas dominar a escrita, ele precisa inserir essa escrita, então, no mundo letrado. Bom, como o projeto, então, começou? Lá em fevereiro, nós pensamos em realizar esse projeto de forma presencial. Nós utilizaríamos, então, fichas de leitura para que os alunos pudessem reconhecer o material e classificar de acordo com cada gênero, e esse trabalho se estenderia, então, com os primeiros e segundos anos. Porém, né, nós tivemos a suspensão das aulas, e nós tivemos que reformular, então, todo esse planejamento. Então, até nós conseguirmos reformular ele, já foi quase lá em junho, julho, que nós conseguimos dar início. Como as turmas de primeiros anos não tinham acesso à plataforma do Google Classroom, nós optamos, então, por deixar esse projeto apenas com os segundos anos. Então, para buscar a inclusão dessas crianças, além da plataforma, nós enviamos atividades pelo WhatsApp, por e-mail, e também as atividades impressas para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Nós aumentamos, então, a parceria com as professoras referência dos segundos anos, para poder realizar um trabalho conjunto. E também nós incluímos essas atividades de PPA na grade sugestiva que as professoras enviam semanalmente às famílias para sugestão, então, das atividades para eles realizarem. A gente iniciou nosso trabalho, então, com uma atividade desencadeadora com o movimento de caça ao tesouro, né? Nós utilizamos a caça aos gêneros textuais, então. A gente pediu que os alunos, eles procurassem dentro de casa, né, o maior número possível de gêneros textuais que eles encontrassem. Para exemplificar isso e para exemplificar o que eram gêneros textuais, para introduzir, a gente fez uma videoaula no PowerPoint, onde a gente explicou um pouquinho o que eram os gêneros, deu alguns exemplos, algumas sugestões, né, do que eram, e pediu para, a partir desse leque de informações que eles tinham, então, eles procurarem dentro de casa o maior número possível. Então, a gente tem ali algumas fotinhos, né, de algumas famílias que nos enviaram, né, a sua caça ao tesouro, né, o tesouro que foi encontrado pelas famílias. Nós já tínhamos também, ali está o print, né, da nossa videoaula que foi realizada,
E a gente trabalhou também com a história da Viviana, Rainha do Pijama. A gente já tinha ideia de trabalhar essa história no modo presencial, né, na escola, porque ela é uma história que nos traz um leque de possibilidades bem grande para trabalhar com os gêneros textuais. A gente, conhecendo a história, a gente viu que a gente tinha uma infinidade de materiais e ideias para trabalhar, principalmente que a gente gostaria de trabalhar de forma interdisciplinar, né? Então, nós trabalhamos com componente curricular de geografia, de ciências, matemática. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente trabalhou ali. Pode passar, Fábio? Aí no livro, né, com a questão do livro, nós trabalhamos com a lista e com o convite, né? Com a carta também. Passa. Com a receita culinária, com a carta. E com uma lista de convidados, porque eles fizeram, né, a partir da história, pensaram numa fictícia festa do pijama, né, que a história trabalha sobre isso, e ela convida animais para poder manda cartas, né, para os animais para poder convidar eles para a festa. Então a gente trabalhou com todos esses gêneros também. Com a receita, nós fizemos um e-book, né? Nós estamos em elaboração de um e-book de receitas da turma, né? Que eles compartilharam com a gente esses materiais, essas receitas, para a gente elaborar um e-book e disponibilizar para os colegas da turma também. Trabalhando com essa questão da interdisciplinaridade, pode passar, Fábio. Não, nós tivemos a noite do pijama, então, para finalizar esse momento, né? De mini projeto dentro de um projeto maior, né? Nós fizemos a Noite do Pijama, onde nós tivemos a participação de vários professores, ali tem a fotinha dos profs que participaram. Fizemos várias brincadeiras com eles, né? Nessa Noite do Pijama, trabalhamos com as letras, né, da palavra pijama, fizemos uma movimentação deles procurarem em casa objetos com essas letras, né? Então, foi bem divertido em relação à família, assim, a família se mobilizou e participou junto dessa festa, foi bem legal. E vale destacar também que nessa Noite do Pijama, nós tivemos uma participação bem grande dos alunos, né, e das famílias. Nas 4 turmas de segundo ano, nós temos 103, né, Fábio, alunos matriculados na turma. E nós tivemos 48 famílias participantes da festa, né? Então, foi um movimento bem interessante que a gente notou, porque eles estavam empolgados, porque a gente trabalhou bastante, né, a questão dessa história, fomos bem a fundo na história. Então, eles estavam bem empolgados para essa tal da festa, essa Noite do Pijama, né? Então, foi um movimento bem interessante. Dando continuidade às histórias, a história da Viviana, Rainha do Pijama, como eu comentei que a gente queria trabalhar de forma interdisciplinar, para trabalhar o componente curricular de ciências, nós trabalhamos com pesquisas. A gente pediu que as crianças fizessem pesquisas, eles escolhessem, né, dentro dos animais da história, um animal específico que eles gostariam de conhecer mais a fundo, e a gente pediu que eles, então, pesquisassem a locomoção, qual era o tipo de alimentação desse animal, qual era a classificação, se ele era vertebrado, se ele era invertebrado, dentro da classificação dos vertebrados, qual era o tipo, né, o habitat, o continente que esses animais eles estavam, né, dispostos, e com isso a gente fez um gráfico, então, trabalhando a matemática, né? Pediu para eles, quem foi o animal que mais foi escolhido, qual foi o animal que foi menos escolhido, né? Então, a gente fez esse movimento com eles também. Trabalhando com a questão do componente curricular da geografia, nós trabalhamos até para iniciar o conceito de mapa, né? Então, nós trabalhamos com as coordenadas geográficas. Nós mandamos para as crianças, então, algumas coordenadas, algumas informações, eles teriam que colocar dentro da tabela, trabalhando os conceitos de acima, abaixo, né? O que está ao lado, o que está ao outro. Então, a gente fez esse movimento também, que foi bem, bem legal. Outros gêneros, né? E finalizamos com a questão das histórias, do trabalho com a história da Viviana, e trabalhamos outros gêneros textuais também, né? Ali a gente tem algumas informações, ali a gente tem a fotinha de um aluno apresentando seu jornal, seu telejornal, na verdade, com gênero textual notícia. Nós pedimos, até foi uma atividade que a gente foi bem aceita pelas crianças, nos surpreendeu, a gente não imaginava, né? A gente explicou para eles o que era um telejornal, demos exemplos, mandamos a Maju e o Bonner para eles, né, como informação, como exemplo. E aí pedimos, agora vocês vão ter que ser os apresentadores âncoras do jornal de vocês, e vocês vão ter que gravar e contar as notícias. Pode ser uma notícia inventada, pode ser uma notícia verdadeira,
teve a cura do coronavírus, teve várias coisas que apareceram ali. Bula de remédio, a questão dos contos de fada, nós pedimos para que eles, no conto da Cinderela, reescrevessem essa história como se essa história tivesse sido escrita em 2020. Então, trazendo elementos da atualidade, né? Então, a Cinderela foi para o castelo conhecer o príncipe de Uber. A gente teve essas ideias, assim, que vieram deles. E outros gêneros sexuais que trabalhamos também, que infelizmente a gente não vai ter tempo de explicar e contar mais para vocês aqui. A Fabiola vai dar continuidade, então. Bom, então, algumas limitações dessa pesquisa. Inicialmente, nós tivemos a difícil adaptação com as tecnologias, né? Então, até a gente conseguir se adaptar com tudo isso, gravar vídeo, aprender a editar vídeo, então foi bem difícil. E, além disso, nós também tivemos bastante dificuldade para planejar, porque tinha que sempre lidar com a frustração de que não eram todos que tinham acesso à internet, que a gente tinha que adaptar, às vezes, uma aula para diferentes crianças, porque a gente tinha que escolher se ia mandar um vídeo, se ia dar um jogo, então teve todo esse pensamento, né, porque a gente tinha que aprender a lidar com essas novas tecnologias e que nem todos tinham acesso a elas. Também tivemos, né, a angustiante espera pelos retornos, os trabalhos feitos pelos alunos. Infelizmente, nós não conseguimos, né, atingir 100% dos alunos. Das 4 turmas, nós conseguimos atingir cerca de 20% a 30%, que é o que nós temos, o retorno, assim, que nos devolvem as atividades. E também nessa modalidade de ensino remoto, como são turmas de alfabetização, nós dependemos muito do auxílio das famílias para que esse trabalho se concretize. Então, nós acreditamos que esse número reduzido de alunos que nós temos a devolutiva se dá muito por isso, porque eles não conseguem fazer essas atividades sozinhos e dependem das famílias que também trabalham, têm seus afazeres em casa. Bom, as considerações finais. Nós tentamos, então, desenvolver esse projeto da forma mais integrada possível, né, desenvolvendo, então, as atividades lúdicas, planejadas conforme a realidade que eles estão vivendo, né, estão vivenciando neste período de pandemia. Nós recebemos trabalhos muito bem elaborados, embora tenha sido pequeno o retorno, os trabalhos que nós recebemos foram riquíssimos em conteúdo. A parceria firmada com os demais professores, né, referência, e também com as famílias, contribuiu muito para ampliar esse processo de comunicação e esse trabalho colaborativo. E para 2021, então, nós pretendemos dar continuidade, seja de forma presencial, seja, né, continuando pelos estudos remotos, nós pretendemos, então, dar continuidade a essas atividades voltadas aos gêneros textuais, porque nós acreditamos que essas competências, elas favorecem as práticas sociais de leitura e escrita, elas possibilitam, então, a criança vivenciar situações do cotidiano que, para nós, favorece e amplia, então, esse processo de alfabetização. As referências utilizadas na nossa apresentação, e o nosso muito obrigada, então, a todos e todas pela atenção. Parabéns, gurias, pelo trabalho, amei. A gente sempre tem, é o que eu falo para os profs sempre, né, a nossa parte a gente está fazendo, né, e as famílias estão devolvendo o que conseguem, então, assim, acho que todos atingiram os seus objetivos, né, a gente fica chateada com esse silêncio, né, que nos outros grupos foi comentado também, nos outros trabalhos, mas eu acredito e falo sempre que a nossa parte a gente fez e as famílias que puderam também participar, então a gente tem que estar feliz com o resultado final desse ano, que eu acho que é um saldo, ainda de tudo que está acontecendo, é um saldo bem positivo, né. A Damiana já está por aí? Sim. Próximo trabalho, certo? Pode apresentar, Damiana. Tá certo. Bom, eu
vou aqui apresentar, quero dar um bom dia a todos e a todas, né? E é um prazer também estar aqui compartilhando, né? E parabéns também para quem apresentou, para quem vai apresentar, muito interessante as narrativas, as pesquisas, né, que nós estamos organizando. Bom, vamos lá. Só me digam se dá para ver. Se tá, deixa eu ver. Acho que está carregando ainda. Sim, está entrando. Vocês conseguem me escutar bem ou eu falo um pouco mais alto? Escutamos bem, agora entrou a tua apresentação. Pode dar prosseguimento. Tá bom. Então, um bom dia. Eu sou Damiana Ballerini, sou professora na MF Santos Dumont. Eu trabalho com um 1º e um 4º ano, né? Eu sou pedagoga, né, mestra e doutora em educação. Bom, esse trabalho aqui, ele é um trabalho que ele não é só meu, digamos, né, mas é um trabalho feito, assim, a 8 mãos, com as minhas colegas do 4º ano, né, até uma das colegas está aqui nos prestigiando. Esse trabalho, a gente sempre tem aulas, as aulas remotas em conjunto, nós somos as 4 regentes dos 4º anos na nossa escola, na Santos Dumont, e aqui eu acabei trazendo só a parte de geografia, que é o que eu venho trabalhando, mas nós trabalhamos em conjunto, né, e nós escrevemos até um artigo para o livro, para o projeto Cartografias, né, do RCC, e aqui eu trago só o relato da parte de geografia, mas sem essa parceria com as gurias, com as minhas colegas, esse trabalho também não poderia ser feito. Então, nós planejamos juntas, né, as aulas, e cada uma ficou com uma disciplina. E eu fiquei com a parte de geografia, e eu trago aqui a parte de geografia, né, então... Mas ele é parte dessa parceria que nós temos, e é uma parceria, eu acho bem interessante, nesse tempo de pandemia, a gente poder trabalhar assim junto, né, geralmente, se fosse presencial, cada uma teria sua turma, né, talvez não teríamos tanto tempo de planejar junto, e eu acho que, assim, esse tempo que a gente está vivendo, de emergência, é um tempo, assim, incomum, né, também pela questão dos meios de comunicação, a globalização bem avançada, né, então, é um tempo, assim, que a gente se pegou, não só nós, professores, mas toda a rede, eu imagino, foi uma surpresa, não estávamos tão preparados assim como nós imaginávamos, né, de aprender a trabalhar de forma remota, né, a aprender a utilizar essas ferramentas do Google, né, e também reaprender a ter esse vínculo com os estudantes e com as famílias, bem como as colegas que já apresentaram falaram, que dá uma certa frustração de tu não saber, né, se os alunos estão aprendendo, e as alunas, se a gente vai conseguir atingir todo mundo, né, mas já ficamos felizes, assim, de aqueles e aquelas que podem participar das aulas e estão fazendo as atividades, que eles estão conseguindo participar. Só que a gente fica frustrada de não conseguir atingir todo mundo, né, então, por N motivos, falta de internet, ou porque não tem tempo, né, então são várias coisas. E aqui, como parte desse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, eu trago a parte de geografia, então é desafios da educação escolar em tempos de pandemia, relato sobre uma prática docente no ensino público fundamental de Canoas. Bom, então, a nossa inquietação, não só a minha aqui, apesar de que ser só parte de geografia, mas a nossa inquietação é a seguinte: como ensinar geografia para um 4º ano durante a pandemia, né? E o ensino remoto, como será? A gente, apesar de estar com esse ensino remoto já há vários meses, a gente ainda fica pensando, nós damos aula nós 4 juntas, nós fazemos um planejamento, e a gente sempre vai modificando para atingir o maior número de alunos possíveis, né? E a gente ainda se pergunta como será agora que faltam poucos meses para acabar o ano letivo, esse ano, no caso, como será e como a gente pode ir modificando isso. Então, nesse relato aqui, e a gente vem pensando junto, a partir desses autores aqui, o Antônio Nova, que ele escreveu, e o Boaventura de Souza Santos, que escreveram agora durante a pandemia, né, tanto com webconferência como com livro,
Então, ainda a gente está ainda pensando como está sendo esse momento histórico, e eles trazem inquietações também dizendo que aqueles que, os mais excluídos, os mais frágeis, são aqueles que sofrem mais, muitas vezes são esses nossos alunos, né, por falta, sei lá, falta até de comida, entre outras coisas, e muitas vezes a escola acaba ficando, não digo em segundo lugar, né, mas às vezes as pessoas têm outras preocupações também, e as pessoas estão tentando fazer o que podem, né, as famílias também, muitas famílias que trabalham junto com a gente, que sem elas a gente não conseguiria fazer nada, elas também têm bastante dificuldade, né, de acompanhar a aprendizagem desses alunos. Então, aí, aqui também para pensar um pouco agora, né, de como pensar e repensar nossa prática, e de como aprender neste tempo agora. Então, tem também a BNCC, o RCC, né, que toda a nossa prática tem sido baseada na BNCC e no RCC, não só de geografia, mas das outras disciplinas. E também eu trago aqui uma pesquisa da Fundação Carlos Chaga, tá até na narrativa, não vou poder trazer a fundo aqui todo esse material, mas está lá na narrativa que essa pesquisa foi feita da Fundação Carlos Chaga entre abril e maio, que foi bem no início da pandemia, com vários professores do Brasil inteiro. Então, é essa inquietação de como reorganizar a rotina, né, que a gente também está em casa, no caso, trabalhando de casa, reorganizar a nossa rotina, como falar com os alunos, né, não é só aqui de Canoas, ou que eu tenho percebido nos relatos, mas também de outras partes do Brasil. Também nós trabalhamos no ensino público, né, e com os anos iniciais, e essa é uma inquietação, segundo essa pesquisa da Fundação Carlos Chaga, de várias partes do Brasil, de como manter esse vínculo com os alunos, de reorganizar, de como planejar, né, e de não tendo feedback de alguns alunos, como fazer para conseguir ter essa atenção também, né, então, e também repensar nossa profissão também, o quanto é importante, que poderia também ser mais valorizada. E a gente vê que agora muitas famílias dizem, nossa, eu não entendo como é que vocês fazem numa sala de aula com tantos alunos, não, né, que aqui com um filho ou dois já é complicado, né, a gente tem também esses relatos. Bom, então, em geografia aqui, são várias unidades temáticas, né, no RCC, que é o Referencial Curricular de Canoas, né, mas aí eu escolhi aqui algumas, né, mas a gente tem trabalhado várias, né, ao longo dessas aulas virtuais. Então, o sujeito e seu lugar no mundo, né, conexões e escalas, o mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Aqui, nas aulas virtuais, a gente tem, e também não só a aula virtual a gente tenta explicar, né, a matéria, digamos, né, entre aspas, do material que a gente organiza, que é disponibilizado no site da escola, da MF Santos Dumont, e também nós mandamos por WhatsApp para os alunos, nós temos nós postamos também na sala de aula virtual do Google, né, para aqueles alunos também que têm acesso, né, que nem todos têm acesso, e às vezes tem certa dificuldade também de acessar, não só isso, não só pela internet, né, mas por saber usar a ferramenta, né. E então a gente tem organizado não só a geografia como as outras disciplinas de uma forma a trabalhar com essas unidades temáticas de cada disciplina. Em geografia tem sido um desafio assim trabalhar também com material mais concreto, né, nas aulas, e são colocadas algumas imagens, né, nas nossas aulas. Nas nossas aulas tentar fazer mais essa interação com imagens, talvez algum vídeo, mas às vezes tem algum problema, né? Trazer também materiais mais concretos. Por exemplo, aqui, ó, a gente está trabalhando agora, nesses dias, a questão do solo, né? E aí, de como é que é formado o solo, né? Que tipos de solos existem, também como é feita a degradação desse solo, também isso é importante, né, de como preservar, né, a natureza, digamos, e são mostradas imagens, aí
a gente pretende também trazer algumas plantas, vaso de plantas, para mostrar também que plantando é uma forma também de preservar o solo, né? A gente também aqui trabalhou a questão do consumo e consumismo, que foi bem interessante, porque a gente trabalhou a questão das matérias-primas, né? Por exemplo, o algodão, posso transformar numa roupa, né? E aí, mas também a gente consome o produto, mas também tem que cuidar da questão do consumismo, não comprar demais. Então, tem essa questão também de trabalhar nos alunos essa consciência, né? De que nós não podemos comprar mais, né? Então, a geografia não só vem trabalhando essa questão de consumir, né, ou de saber de onde vêm os produtos, né, para também saber que, por exemplo, um leite, não é porque eu compro no supermercado no saquinho ou na caixinha, né, Tetra Pak, que ela veio assim, então saber de onde veio, né, a questão da agricultura, né, da pecuária, entre outras coisas, que a natureza, no caso, entre aspas, né, que a natureza também é uma construção cultural. A gente tenta falar para os alunos que ela não, né, ela foi construída, né, por discursos e tudo, né, que essa natureza também tem que ser preservada, não só para proveito nosso, né, mas nós não somos, tem outros animais que existem também no mundo, né, no planeta Terra, então também tem essa consciência de preservar, isso é bem importante também, e de como fazer, de trabalhar esses conhecimentos, não digo passar, né, mas trabalhar esses conhecimentos dessa forma remota. E aí também a gente trabalhou a questão de paisagem natural e antrópica ou cultural, né, e eles perceberem através das imagens e os exercícios que a gente passa, né, a gente trabalha com eles, aliás, de como essa paisagem natural foi modificada pela ação humana, antrópica, né, e de como o ser humano também tem essa consciência de que, dependendo do tipo de modo de vida que nós temos, né, que esse é um modo de vida também pelo capitalismo, né, que a gente degrada a natureza, a gente esgota os recursos, né, a gente também trabalhou recursos naturais. Então, toda essa questão meu relacionamento, não só meu ou dos alunos, mas de toda a humanidade com o meio ambiente. E agora, nesse tempo remoto, a gente tem percebido que como é importante essa questão da gente pensar em conjunto, em comunidade, né, até para se preservar a vida, preservar a saúde, agora que a gente tem visto isso. Também trabalhar a questão do individualismo, né, que nós sozinhos e sozinhas não fazemos nada. Então, a geografia tem contribuído também para isso, para repensar essa questão, né, de que é importante, sim, conhecer, né, que nem paisagem natural, e ver como ela foi modificada, né, nesse caso, mas também ver que nós sozinhos não fazemos nada. E é uma mudança também de mentalidade, né, e isso também se reflete aqui, né, nesse ensino-aprendizagem, né, de se pensar ali que um depende do outro, né, também. E aqui também um pouco, a gente trabalhou das matérias-primas, aí a gente trabalhou tipos de algodão, né, que tem algodão também colorido, que é natural, aí como é transformado em produto, e ali também o látex, né, da seringueira, como é feito esse extrativismo, e também um trabalho manual, assim, bem importante, né, e tem que ser preservado, e depois se transforma no pneu. Nós notamos, assim, nas aulas, a dificuldade dos alunos entenderem que o produto saía de uma matéria-prima, por exemplo, aqui nesse caso, né, e de que se, por exemplo, eu cortar uma árvore ali, a seringueira, que talvez eu não vou ter depois esse produto, né, eu não vou poder transformar essa matéria-prima em produto. Então, e isso também deles conhecerem, até numa aula, eu me lembro agora que nós mostramos o algodão, e o aluno até achou que era um bicho, né, então, talvez ele nunca tivesse visto essa planta, né, do algodão, e de como ela tem que ser transformada, que não vai comprar roupa, né, então é saber de onde vem também essas coisas. Também a gente trabalhou a questão do relevo, né, e esse aqui é bem complicado trabalhar, porque o nível de abstração tem que ser bem grande, assim, e para eles é complicado também para um quarto ano, né, tentar entender.
E também a gente tenta, assim, não trabalhar de uma forma tão, entre aspas, conteudista, mas tentar também com que eles participem das aulas. A gente tem tentado a cada aula, assim, ver de uma forma de organizar as aulas remotas para que eles participem mais. Porque, às vezes, ali na aula remota é onde eles têm... A gente precisa ter esse feedback, né? E a gente não pode... A gente até tem repensado isso, eu e as minhas 3 colegas, de que a gente tem que reorganizar, talvez, até as aulas para eles participarem mais, porque, às vezes, é o único momento, ou um dos poucos, que eles vão conseguir uma explicação, né, possível, né, dessa matéria, digamos. Mas agora também no ensino remoto a gente tem visto que a escola não é o único local de aprendizagem. A gente também está entrando na casa deles, eles estão ali aprendendo. Às vezes, outra coisa também, essa coisa de ficar, fulano fica sentado, né? Então, ali tu vê que às vezes alguns alunos eles estão com o celular parado ou andam com o celular durante as aulas, né? Então, isso também é uma forma de aprendizagem, né? E como a gente tem reorganizado, assim, e meio que dá um nó na cabeça da gente também, né? De, olha, ele tem que ficar sentado, será que está prestando atenção? Será que ele está aprendendo? Então, são coisas que se a gente também não tem esse feedback e estando de forma remota, a gente também não tem uma visão muito... assim, não tem uma visão 100% se a aprendizagem está sendo efetiva, mas a gente tenta, né, de todas as formas, fazer com que os alunos participem, tentar se fazer entender também, e a gente tem aprendido muito com eles também, né, durante as aulas, com os comentários, assim, então... E, bom, eu quero agradecer e desculpar também se passei um pouco do tempo. Bom, então, aqui está um pouco, assim, do relato, e esse relato eu apresentando geografia, mas que eu tenho trabalhado com essas minhas colegas. Aí quero agradecer também as minhas colegas Maria Cristina, a Karina e a Raquel, que são da MF Santos Dumont, também por esse trabalho em parceria. Então, tá. Certo, obrigada, Damiana. Todo mundo se excedeu do tempo, porque a gente acaba se empolgando, né? E dá vontade de comentar aqui também, mas a gente tem que segurar. Nós temos, então, agora, como última apresentação, a Ana Carla Bayer, que vai fazer uma participação aqui conosco. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos disponibilizar ali no chat o link do formulário de presenças. E aí, ao finalzinho, daí a Silmara faz uma fotinha do nosso Meet para registrar. Então, daqui a pouquinho a gente já libera ali no chat. Eu só quero isso, né, Silmara? Eu já vou disponibilizar o link que eu vou apresentar para a Damiana. E às 11 a gente tem outra mesa. Então, a gente porque já são 10h26, né, gurias? Joia. Então, a gente vai ter um tempo muito curto para o nosso final. Mas, a princípio, eu vou agradecendo e convidar vocês a participar das demais mesas, né? Até o fim do dia. Então, vou apresentar para a Damiana. Aí, então. Aí, depois, quer fazer uma fotinha agora, Silmara, ou quer fazer no final? Não, pode ser no final. Tá, joia, então. Vamos lá com a Ana Carla. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, né, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em participar e também, assim, relatar, né, esses trabalhos da Adriana, enfim, da Jéssica e das demais colegas, Luciane, da Fabíola e da Josiane, da Damiana, né, trabalhos riquíssimos, então, assim, fiquei impressionada com o que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse tempo, com a relação à pandemia, né? Vocês trazendo aí, então, suas experiências. Gurias, vocês estão de parabéns. Eu anotei aqui grande parte, assim, do trabalho de vocês, sobre a narrativa com as famílias, o que vem frustrando vocês com relação a isso. E, assim, não é somente vocês, como todas nós, professores, estamos passando por esse momento, né? Tem até uma fala aqui que me chamou muita atenção, que uma falou aqui sobre o silêncio, né? O silêncio dessas famílias. Realmente, tem algumas famílias que colocam milhares de desculpas em relação a isso, a trabalho, a rotina, e também com relação a não querer a criança frente às telas, né? E aí, cabe a nós respeitar
cada uma dessas famílias, enfim, e a gente faz o que a gente pode, né? O que está ao nosso alcance. E isso vocês têm feito perfeitamente, dá para ver na fala de vocês o quanto vocês têm se empenhado em cada projeto, então, né? Geografia, de leituras e escritas, de contação de história, de alfabetização e letramento. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o movimento que a gente tem desenvolvido, então, na nossa escola, né? Eu sou professora da Unidade de Educação Infantil Pé Amarelo, desde 2014, né? Sou pedagoga formada na Universidade Federal de Santa Maria, também especialista em artes, e também tenho um curso de aperfeiçoamento na educação infantil, que é a área que eu atuo desde então, né? Desde da minha graduação, enfim, até a escolha no estágio, enfim. Pode passar. Então, assim, vou falar um pouquinho sobre a unidade. Ela fica localizada dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é uma escola que hoje é uma unidade. Pode passar. Aqui eu vou falar direitinho. Então, ela era o campus da FSM, né? Ela era creche, então, e ela era só para filhos de funcionários, só para quem era da universidade. Então, só quem era da universidade podia colocar as crianças, então, dentro dessa escola. Depois ela se passou núcleo. Quando ela foi núcleo, ela acolheu também crianças que eram filhos de alunos da universidade, filhos de terceirizados que trabalhavam dentro da universidade, tá? E a partir de 2011, através de muita luta, ela virou uma unidade. Hoje ela é uma escola para todos. Desculpa interromper, mas o slide não está inteiro. Ele está pela metade. Eu percebi isso, mas... Melhorou, Gurias? Permanece igual, pelo menos para mim. Uhum. Deixa eu ver. É porque como eu tinha duplicado aqui, eu acho que deu... Deixa eu tirar. E agora? É igual, agora ajustou. Tá. Agora Isso, tá. Então, ela passou a ser... a escola passou a ser para todos, né, para todos da comunidade. Então, é através de um sorteio, é realizado um sorteio, né, abre um edital, as famílias se inscrevem e aí é realizado um sorteio. Nesse sorteio entram as crianças de toda a comunidade, não tem mais agora só para filho de funcionário, só para filho de aluno da universidade. A unidade virou para todos. E a escola é dividida em 7 turmas, tá? Sendo que 2 são de berçários e 5 turmas são de multidades. E a gente não, como é multietária, é diferentes idades dentro de uma mesma turma. Então, as multidades são de 2 anos a 5 anos e 11 meses, e os berçários têm de 4 meses a 1 ano, a de 1 ano a 2. E as turmas são divididas por cores, que são as cores do arco-íris. Não tem berçário, pré-1, pré-2, como normalmente é em algumas creches. Pode passar. Então, assim, o calendário ele é igual da universidade, tem a mesma calendário escolar da universidade, é o dentro da IP. 200 dias letivos é somente para as crianças de 4 anos a 6 anos, né? No caso, para as crianças menores que isso, não. E a carga horária é entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aí tem crianças de turno integral, parcial, ou só parcial manhã, ou só parcial tarde. E dentro da unidade a gente tem a direção, o departamento de administração, a gente tem as professoras contratadas, que é o meu caso, mais as professoras concursadas, que são as EBTTs, a gente tem enfermeira, nutricionista, psicóloga, né, as profissionais do AE, que é educação especial, uma equipe de cozinha, limpeza, enfim. É bem grande, assim, o grupo que faz parte dentro dessa unidade. E o que rege nosso trabalho, então, que é o foco, são as diretrizes curriculares, né, de educação infantil, critérios para atendimento em creche,
que vai respeitar os direitos das crianças, que vai trazer aí o direito das crianças, e o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Unidade. Isso é o que vai reger o nosso trabalho, tá? E dentro desse nosso trabalho, a gente tem trazido algumas ações desse distanciamento, né, que a gente tem trabalhado remoto, então, assim, aqui tá tudo parado, não tem, assim, a gente percebe, vê o governador falando de um possível retorno, mas aqui, assim, tá bem fechado enquanto a isso, tem até previsão para talvez março do ano que vem esse retorno, por causa da universidade, de muitos alunos de diferentes cidades, de diferentes lugares que vêm para dentro da universidade, a casa do estudante, então tem mais o hospital universitário, então tudo isso faz com que a gente, né, pense melhor sobre esse retorno, né, porque muitas pessoas de diferentes lugares, né, de diferentes ambientes, então, assim, a gente tem trabalhado de forma virtual, a gente tem realizado os planejamentos, a gente tem feito discussões, avaliações, a gente se reúne 2, 3 vezes na semana para reuniões, para pautas, para grupos de estudo. Então, assim, a gente se encontra no Moodle, lá tem textos de estudos, a gente faz discussões, a gente faz debates, a gente faz reuniões entre as equipes, o que a gente vai organizar com as crianças, né? Pode passar. Então, assim, além disso, a gente tem encontros virtuais com as crianças e, assim, não é obrigatório. A gente conversa com as famílias, então, e explica, olha, a gente vai organizar um encontro e a gente tem buscado diferentes formas para realizar esses encontros. É um piquenique em casa, é uma contação em barracas, com cabaninhas, acampamentos. Então, a gente tem tentado diversificar, assim, para chamar a atenção das crianças, ouvindo muito o que elas têm a dizer sobre isso, o que elas querem nesses encontros, elas querem brincadeiras, elas querem canções, elas querem alguma dinâmica, uma brincadeira de mímica. Então, a gente vai ouvindo e vai trazendo isso dentro das nossas propostas, além de projetos e pesquisas, né? Dentro dessas pesquisas, foi muito à tona, assim, veio muito à tona essa questão de plantar. As crianças têm feito horta em casa com as suas famílias, então a gente buscou, assim, trazer mais esse o foco dentro do nosso projeto enquanto isso, né? E aí eu trouxe no final essas fotos, que são encontros coletivos. Dentro desses encontros teve um encontro de bichos de estimação, que foram eles que pediram. Tinham várias crianças que moravam para fora, então, assim, tinha um cavalo, porco, vaca, queriam mostrar para os colegas. Aí teve encontro musical, né? E a gente tinha uma professora que é minha bolsista, que toca violão, então a gente aproveitou esse momento, convidou as crianças que trouxessem instrumentos. Quem não tivesse, a gente podia construir, então a gente construiu chocalho, tudo de forma virtual, né? E depois a gente teve o encontro do cabelo maluco, e aí as crianças inventaram, as famílias, diferentes formas de cabelo, maquiagem, tiarinha, não precisava de grandes coisas, assim, mas que fizessem com que as crianças, elas adoraram, então elas participaram muito felizes com as diferentes formas de cabelo que elas organizaram, e dentro desse encontro a gente também fez diferentes brincadeiras, né? Então, assim, eu queria agradecer vocês, eu falei super rápido, né, para poder dar tempo, porque já é 25 para as 11. Então, queria agradecer vocês, contar um pouquinho, então, da minha unidade, onde eu trabalho, o que a gente vem desenvolvendo, tá? E muito obrigada. Obrigado, Ana. Nós tivemos um questionamento ali de uma colega perguntando quantos alunos tem na escola e quantos por turma. A gente tem crianças, agora a gente está com 15 crianças, né, por cada turma, e o berçário tem 10. Dentro dessas turmas é uma professora e 2 bolsistas. Então, a gente tem, são 3 pessoas em sala, né, para auxiliar essas crianças. Não é fácil, e assim, cada criança com sua especificidade, né, com seu jeito diferente, a gente tenta dar conta aí. Como eu digo, o professor, ele é um polvo, né, vários braços tentando segurar tudo que pode, mas com esse auxílio das bolsistas, essas bolsistas, elas são
estudantes de educação especial e de pedagogia. Então, assim, não é uma pessoa que vem, eu quero vir trabalhar de bolsista aqui para vocês. É somente quem estuda pedagogia, que é acadêmicos da pedagogia e da educação especial. E aí, a gente faz formação com elas junto também. Elas participam dos grupos de estudos, das discussões. Sim. Então, elas fazem parte desse trabalho junto. Se não é elas, nosso trabalho não funciona. Só nós não dá. Tá ótimo, obrigada, Ana. Não sei, acho que a gente tem um espacinho, apesar de nós termos outra mesa agora às 11, nós teríamos alguém que quer fazer uma colaboração final? Né, Silmara, acho que dá um tempinho, né? Alguém que gostaria de fazer alguma consideração, uma colocação? Se quiser se colocar no chat ali, a gente pode ter um tempinho rapidinho ainda. Alguém? Eu vou falar em nome da comissão, né, que olha quantos trabalhos ricos a gente já viu em 2 horas, e hoje o dia é longo, né, temos trabalhos até às 6, mas é um momento de reinvenção de todas nós, uma possibilidade de pensar outras possibilidades na nossa profissão e de acreditar, né, no nosso fazer, mesmo em tempos de pandemia, quanta coisa a gente conseguiu ver que era capaz nesses momentos, né. Foi um ano muito diferente do que a gente estava acostumado, ou do que a gente podia imaginar que acontecesse, mas todos trabalhos riquíssimos e que fazem a gente pensar que a gente pode sim, né? Pode fazer o que quiser nesse e em todos os momentos. Eu complemento dizendo que é o que eu sempre falo, né, com a nossa equipe, é que nós, professores, estamos mais valorizados e mais utilizados nesse momento, né, apesar de alguns comentários que dizem, o professor não está trabalhando, mas eu acredito que nós somos a profissão que mais se adaptou e mais se modelou a esses novos, né, esse novo capítulo, né, que é um capítulo da história, né, inédito, assim, né, ninguém viveu, mas acho que nós somos, de novo, a classe, a profissão que mais se adapta e que consegue mais resultados. Então, a gente tem, sim, famílias e pessoas que fazem comentários de que a gente não deve agregar, a gente deve agregar os elogios que temos, né, sim, recebido, e realmente eu acredito que estamos todos nós de parabéns, porque não é fácil, né, nós termos feito o que fizemos esse ano, né, em todos os sentidos, né, em resgate de famílias, em expor a nossa vida pessoal, em adentrar uma vida pessoal das famílias, e isso não foi fácil e não está sendo fácil. A gente não sabe quanto isso ainda vai durar, mas eu acho que nós todos estamos, sim, de parabéns. Então, para encerrar, se vocês puderem abrir as câmeras para tirar foto, eu quero agradecer a participação de todos e fazer o convite para assistirem as demais mesas, né? Então, quem puder... Vamos fazer, então, essa fotinho. Vamos lá. Eu podia tirar a apresentação. Isso, interrompe a tua apresentação.